Olá, muito prazer, eu sou Selma Pardini. Nós estamos começando mais uma imersão em harmonização orofacial. Sejam todos muito bem-vindos, né? E não importa quando você vai estar vendo essa apresentação. E para quem ainda não me conhece, eu quero me apresentar. Eu sou Selma Pardini, cirurgiã dentista, especialista em ortodontia, odontopediatria, em adolescência na área médica e, recentemente, especialista em harmonização orofacial. Longevidade, qualidade de vida sempre foi a minha paixão e é por isso que eu optei, recentemente, por iniciar essa minha 4ª especialização. E o que eu acho extremamente interessante é que nós lidamos, né, para todo mundo que gosta da estética, que lida com a área da estética, da saúde, da beleza, tem noção de muitas coisas, porém, hoje nós vamos aprender uma coisa que, às vezes, nós fazemos um pouco pela nossa intuição, e agora nós vamos fazer de uma forma com embasamento. Nós vamos falar sobre visagismo, tá bem? E eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu toda hora vou pôr e tirar óculos, ok? Espero que todos estejam me ouvindo perfeitamente. Só mais um minutinho. Deixa eu ver aqui, só confirmar se todo mundo está vendo a minha tela aqui compartilhada. Pronto. Só para eu confirmar, realmente nós estamos... A tela está compartilhada. Bom, nós vamos falar sobre visagismo. Como harmonizar uma face do jovem até o senil. Nós sabemos hoje que a beleza é algo que ela está inerente à nossa vontade. Na verdade, ela está como percepção, como sentimento de tudo aquilo que nós olhamos e nos agrada e que nos traz um bom sentimento. Então, falando um pouquinho sobre visagismo, que temas que nós vamos abordar? O que é o visagismo, só para ficar tudo bem claro, ok? E análise facial, harmonia da face jovem e harmonia da face senil, ok? Opa, só um minutinho, perdão, dá uma desligada aqui. Ótimo. E aí, falando um pouquinho sobre visagismo, tá? Então, o visagismo, na verdade, ele é um conjunto de técnicas, tá? Que você vai usar para quê? Para valorizar uma beleza, tá? Principalmente a beleza do rosto, tá? Porque eu sempre digo que o rosto, a nossa face, é algo de... a nossa pele, a nossa face, é um órgão de relacionamento. E nós já tínhamos isso, né? Principalmente nós mulheres já temos isso um pouco intuitivamente. Porque nós já escolhemos uma maquiagem, nós já procuramos um cosmético, tá? Se bem que hoje em dia os homens estão também muito, muito preocupados com essa parte. Nós nos preocupamos com o corte de cabelo, que combina mais com a cor do cabelo.
Enfim, existem vários detalhes que nós procuramos fazer para que o nosso visual fique melhor. E é exatamente isso. Já fazemos visagismo intuitivamente. Só que foi realizado um estudo, tá? Para quê? Para que isso pudesse ser feito com melhor qualidade, tá? Então, esse estudo ele pegou como características físicas da pessoa e principalmente a característica psicológica. Porque a nossa parte psicológica, ela influencia demasiadamente em tudo aquilo que nós atuamos, tá? Ele veio, então, o visagismo para customizar a beleza. Gente, tudo aquilo que a gente fala em customizar, significa que nós vamos fazer algo diferenciado, tá? Ímpar, particular, individualizado mesmo. Então, o que é bonito para você pode não ficar bonito em mim ou em outra pessoa, pode não combinar comigo, tá? Então, esse conceito de que a face de uma pessoa expressa a sua personalidade, ela potencializou com o visagismo, ok? E a nossa grande referência, né, quando nós fazemos uma análise facial, quem é? É aquela nossa querida rainha Nefertiti. Até hoje, tá? Ela é da era de 1380 a.C. e até hoje, no século 21, ela é a nossa referência de beleza. Por quê? Porque o rosto dela apresenta simetria e definição perfeita entre a face e o pescoço. Então, se nós olharmos aqui, vou pegar aqui, ó, o meu cursor. Se nós olharmos aqui, o ramo da mandíbula dela é maravilhoso, é bem definido, o ângulo da mandíbula, esse queixo completamente marcado, lábios carnudos, um nariz reto, né? Como o tamanho ideal para essa face, olhos amendoados, o contorno da sobrancelha, o malar dela, que é proeminente, esse pescoço longilíneo, enfim, tudo isso faz com que a face dela, além da simetria, essa definição nos dá uma sensação muito, muito agradável. Claro que isso aconteceu, né, no Egito, numa determinada região, e depois o conceito de beleza, ele esteve relacionado de acordo com cada local. E isso durante todos esses anos, né, todas essas décadas que se passaram. Quando nós chegamos no século passado, no século XX, na década de 30, a humanidade começou a aprimorar essa relação da estética facial. Naturalmente, isso aconteceu com a chegada da era industrial. Tá? Então, nós tivemos cosméticos e a indústria farmacêutica para colaborar. E o que aconteceu? Nós tivemos uma evolução de todos os laboratórios. Então, tudo aquilo que a gente tinha na natureza, com mais facilidade, nós conseguíamos adquirir e consumir. Tá? Também com a descoberta, com a tecnologia, por exemplo, a descoberta do microscópio, foi possível se preparar produtos que tivesse também mais tecnologia e nós pudéssemos utilizar em prol da nossa estética facial. E também pela facilidade da matéria-prima, para que a gente pudesse realmente preparar esses produtos. Vamos lá. Então, essa foi um pouquinho da parte da análise facial, tá? Existe uma análise facial em que nós, profissionais da estética, fazemos com muito mais detalhes. Por exemplo, dentro da
parte de harmonização na odontologia, nós temos a parte de análise facial, onde nós temos medidas de vários pontos craniométricos e que esse crânio, né, sendo coberto pelo tecido tegumentar, ele depois vai nos dar também uma harmonia muito grande, tá? E a gente consegue fazer com que tenhamos uma referência de estética facial. E por que isso mudou? Como que isso mudou? Né? Como é que isso chegou hoje, em 2021? Pela globalização, né? Então, o que aconteceu? A globalização, a internet, isso deu muita velocidade. Essa transformação, ela ocorreu pela quebra das barreiras territoriais e também pelas culturais. Porque quando você acaba conhecendo uma outra cultura e tendo esse contato, você começa a ter essa mistura e nós começamos a nos envolver muito mais com a beleza que não estava apenas no nosso gueto, digamos assim. Tá? Então, houve desenvolvimento, esse desenvolvimento aconteceu e pela velocidade de informação que nós tivemos com a chegada da internet na década de 40, né? Por incrível que pareça, gente. Tá? A internet começou lá, a construção do primeiro computador, enfim, já tem bastante tempo aí, e só veio agregar e ajudar a todos nós. Vamos falar, então, de beleza, né? Gente, olhar e definir algo que é belo, né? O que é muito óbvio, é fácil. Agora, o que se torna muito mais desafiador é quando você vê algo onde você precisa avaliar aquilo que você vai aprimorar para você chegar numa harmonia. Tá? Então, a beleza, o que ela traduz? Tá? Claro que nós estamos falando aqui de uma beleza já na fase adulta. Por quê? Porque a beleza, quando ela vem da criança, e eu vou falar logo aqui na frente, essa beleza, ela é uma beleza sem grandes definições, né? É aquilo que a gente olha e acha apenas fofinho, bonitinho, gostosinho, né? Não passa uma sensualidade, tá? Na fase adulta, essa beleza, ela, até por uma questão social e de relacionamento, nós precisamos, sim, usar deste artifício para todos os tipos de relacionamentos sociais que nós temos. Tá? Então, vamos falar da beleza da mulher. A mulher, como é que os nossos olhos têm a percepção de uma mulher mais bonita? Pela sinuosidade e por sua feminilidade. O que deixa uma mulher mais sinuosa, mais bonita? Tá? Graças a Deus, pela nossa pele, né? Com a chegada de cosméticos, por esse desenvolvimento que eu acabei de falar, tecnológico, nós temos peles mais uniformes e, consequentemente, peles mais saudáveis, porque tudo que você tem um tratamento, uma manutenção, isso te dá uma melhor qualidade, tá? Olhos e bocas marcantes. Não é de hoje que as pessoas, né? Desde a época de Nefertiti, dá para se perceber que ela tinha olhos bem marcados, né? E isso por quê? Porque ele traz muita sensualidade. E bocas também, com determinado volume, trazem sensualidade, traz uma sinuosidade. E isso agrada muito aos nossos olhos, tá? E um rosto hexagonal. Depois, numa outra aula, na próxima aula, eu vou falar para vocês os formatos dos rostos,
Mas aqui já fica a dica. Hoje em dia, o que agrada os nossos olhos é o rosto em formato hexagonal. E que a harmonização orofacial, que é uma especialidade da odontologia, que está atuando brilhantemente, porque ela associa com o sorriso toda a face que nós procuramos, que nós mudamos. O que nós fazemos? Nós procuramos deixar uma face mais hexagonal, ok? E os homens, né? A beleza masculina, ela, na fase adulta, ela se caracteriza por ângulos bem marcados, um nariz bem imponente, não precisa ser um nariz totalmente empinado, tá? Diferente de uma mulher. Existem pessoas, eu tenho inclusive um paciente que ele tem um nariz um pouco mais reto, quase que adunco, e ele tem um rosto maravilhoso, né? Então, esse contorno bem definido, uma mandíbula, um mento bem definido. Vamos olhar aqui nessa foto, né? Nessa foto, esse rapaz, o que acontece? Com certeza ele foi um bebê fofinho, né? Loirinho, de olhinhos claros, pelezinha, olha só, uma boca bem cor-de-rosa, né? Então, o que acontece? Se ele mantivesse aquele rostinho redondinho da infância até agora, ele não teria nenhum atrativo, nada, sabe? Iria parecer apenas um picolé de chuchu. Por que este rapaz, nesta foto, ele tem esse ar imponente, esse ar bonito, sensual? É por conta exatamente dessa mandíbula bem marcada, esse queixo levemente proeminente, esse malar realmente muito marcado, né? Essa testa um pouco maior dá para esse rapaz uma beleza, uma masculinidade, uma sensação de virilidade, tá bom? E no caso desta mulher, que por coincidência é uma atriz que eu adoro, que é a Juliana Paz, que ela está com um rosto também, pode perceber que o rosto dela é levemente mais arredondado, né? Porque mulheres precisam ter leves curvas. E é por isso que no rosto feminino, quando nós fazemos a bichectomia, ou o emagrecimento facial desta região, nós temos essa sinuosidade na face também, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre os profissionais, né? Lembrando que depois nós vamos ter um Zoom ao vivo para nós tirarmos todas as dúvidas e batermos o nosso papo. E lembre-se, a segunda aula, ela é imperdível e vocês vão amar, vão adorar, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o profissional. Esse profissional de hoje, que lida com a estética, com a beleza, ele precisa estar extremamente atento a este movimento. Por quê? Porque, às vezes, existe a moda, o clássico e o que combina com determinada pessoa, tá? Então, nós temos que utilizar padrões estéticos vigentes, que é o que a gente chamaria de moda da atualidade, tá? Algo que seja bem contemporâneo. Nós temos que ter um domínio e conhecimento dos fundamentos da estética facial, né? Foi isso que eu te falei. Por que Nefertiti até hoje é um clássico, é uma referência? Tá? Porque a estética facial dela se manteve, né? Nós temos os detalhes precisos daquela face que deixa o nosso olhar, que leva ao nosso olhar um sentimento muito agradável. E para isso nós temos as proporções e simetrias ideais, que levam a reconhecer a beleza de forma atemporal. Gente, quantas atrizes, vamos falar de pessoas que todo mundo conhece, quantas atrizes ou alguma celebridade que
é uma pessoa que a beleza dela perdura há décadas. Se você pega, às vezes, sei lá, qualquer pessoa, ela está lá. Ainda você olha e aquela beleza é atemporal. E é isso que nós, quando conseguimos levar ao nosso cliente, ao nosso paciente, faz com que ele tenha uma beleza mais natural. Eu coloquei aqui embaixo uma referência a um artigo científico. Sempre o que tiver escrito aqui embaixo, vocês pesquisem. Deve ter mais coisas. Eu vou deixar alguns artigos científicos, algumas referências, e vocês podem sempre acessar a PubMed, e tem algumas palavras-chave que depois eu vou colocar também para vocês, e que tem muito artigo, principalmente de ortodontia, porque com ortodontia eu posso falar, né, que com 35 anos de ortodontia eu faço, nós lidamos com esse refinamento da beleza. Só que antigamente nós fazíamos isso apenas na parte esquelética. E hoje nós podemos fazer isso também na parte tegumentar, tá? Coisa que as esteticistas já fazem há muito tempo e que a gente tem muito a aprender. Eu, principalmente, aprendo demais com todos esses profissionais da área da estética, né? Biomédicos, farmacêuticos, enfermeiras estetas, enfim, me perdoe, fisioterapeutas, me perdoe se eu esqueci algum profissional, mas, enfim, eu sei que eu aprendo demais e essas trocas são fundamentais. Vamos lá. Vamos falar mais especificamente sobre a face. A face é a identidade do indivíduo, né? Ninguém reconhece ninguém primeiro pela mão, primeiro pelo corpo. Não, a face é o que dá a nossa personalidade. E a outra coisa de extrema importância, como eu já falei, é a pele, que é um órgão de relacionamento. Vocês já repararam que o adolescente, quando ele está com a pele, né, em mudanças, cheia de espinhas, ou aquele adolescente que está começando a crescer a barba, como é que ele se sente? Ele consegue se relacionar com tranquilidade, à vontade, com naturalidade? Não, a não ser que ele esteja perto de alguém que esteja com a mesma situação de pele, tá? Então, a pele, ela é um órgão de relacionamento, tá? Então, a nossa face, ela é única e é o resultado de uma composição de elementos entre genética e o ambiente. Quando eu falo aqui em ambiente, preciso até tirar o óculos. Quando eu falo em ambiente, eu quero falar de uma forma mais ampla sobre estilo de vida, tá? O que vai influenciar muito mais que a sua genética é como você vive. Se você faz atividade física, se a sua alimentação, você consome o mínimo de glúten, lactose, açúcar e álcool, ok? Se você também faz suplementação, porque mesmo que a gente tenha uma boa alimentação, a gente não tem os nutrientes suficientes. Se você tem um cuidado home care com a sua pele, tá? Com todo o seu corpo, de qualidade. Então, isso vai influenciar muito mais do que a sua genética. Tá? Então, o profissional, ele deve treinar os seus olhos para poder levar mudanças que harmonizam a face da pessoa. Vou falar de novo como dentista ortodontista. Quando alguém chega no consultório e está com os dentes desalinhados e eu preciso alinhar, harmonizar aquela face, e eu vou começar nesse caso pelo sorriso, eu já preciso visualizar como aquela pessoa vai estar, não apenas depois de 2 anos de tratamento, mas durante 50 anos dali para frente que ela vai viver.
Entendeu? Então, eu tenho que analisar todo o tecido que ela tem. Então, a gente analisa o padrão ósseo desta pessoa, tá? Que é o que a gente vai falar no segundo capítulo, sobre o formato do rosto, se é redondo, se é quadrado, se é triangular, ok? A posição, volume, a quantidade de tecido mole. Okay? Então, por exemplo, tá? Eu estou aqui com pouquíssimo procedimento. Vocês podem ver que eu estou, inclusive, sem toxina botulínica. Eu ainda preciso levantar aqui um pouquinho mais, tá? Porque eu já estou com essa gordurinha aqui caindo. Então, esses tecidos, conforme nós vamos envelhecendo, eles vão perdendo a elasticidade e vão caindo. E nós precisamos trabalhar, dependendo da sua área, não sei quem, né? O que o seu conselho de classe autoriza você fazer de procedimentos dentro da área de harmonização facial, mas nós temos vários recursos hoje em dia, tá? O posicionamento dentário. Por que que nós, dentistas, estamos tendo tanto sucesso na harmonização orofacial? Porque nós conseguimos associar tudo aquilo que envolve o tecido mole, o rosto, num sorriso harmonioso, ok? Recentemente eu tive um paciente que eu fiz vários procedimentos, toxina botulínica, lipo de papada, um tratamento de pele, porém ele tinha dentes muito curtinhos, uma gengiva que aparecia demais, ok? E ele, um rapaz de 35 anos, com uma aparência de 23, e isso não passa credibilidade, por mais que ele seja competente, tá? Nós vamos falar também lá na frente sobre isso. Então, harmonizar o sorriso é fundamental. Faça parcerias. Se você que está assistindo essa aula não é dentista, se você é qualquer outro profissional da estética, lembre-se, se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir mais longe, vá em equipe, vá acompanhado, tá? Então, você que não pode mexer, por exemplo, o seu conselho de classe não autoriza você mexer em boca, você faça uma parceria com algum dentista. Você, dentista, que só pode mexer em face, faça parceria com profissionais que podem mexer no corpo. Você vai levar o melhor para o seu cliente, tá? E não jamais se esquecer de manter uma personalidade individual. Outra coisa importante aqui que eu anotei sobre fotos. Como é que você vai registrar isso para o seu paciente, tá? Vou tomar um golinho de chá aqui. É chá mesmo, viu? Chá de hibisco, que eu adoro. Então, gente, é o seguinte, é muito importante, todas as pessoas, tá? Elas têm movimentos da face. A nossa face, nós temos uma mímica, e vocês vão ver na nossa aula de anatomia, que vai ser a terceira aula. Tá um pouquinho mais para frente. E aí você vai perceber que na aula de anatomia eu vou falar de músculos da mímica. Por quê? Porque os músculos da face, eles não estão ligados, eles saem do osso e fica ligado num outro osso, ou numa outra, na nossa pele, e não osso em osso. Por isso que nós temos o movimento da face. Então, existem pessoas que movimentam mais uma sobrancelha do que a outra. Então, quando você for aplicar a sua toxina botulínica, você tem que ter isso já em mente. Você tem que fotografar a pessoa séria, sorrindo, depois fazendo cara feia, né? Depois fazendo cara de assustada, de cheirinho ruim, de lado para ver as rugas, e às vezes você faz um filmezinho de 15 segundos, ela falando, né? Se vocês observarem, quando eu falo na minha expressão, eu puxo um pouquinho mais um lado do que o outro. Então, quer dizer que se eu não tivesse essa percepção, eu faria algum procedimento e acharia que o profissional repuxou mais o meu rosto, mais um lado do que o outro.
tá? Então, é importante que você faça isso, por quê? E guarde, porque isso é um documento, ok? Porque depois que a gente já fica bonito ou fez uma modificação, o paciente, principalmente, ele esquece, tá? Vamos falar aqui sobre diversos autores, eles relacionam a beleza a proporções áureas, tá? Bom, esse assunto de proporção áurea, ele é muito, muito, muito antigo, né? Ele ficou um pouco mais conhecido com Leonardo da Vinci, quando ele fez o Homem Vitruviano, tá? Mas nós sabemos que vários escultores, essa proporção da beleza, que é de 1 para 1,618, ela está presente em tudo que a gente olha e que agrada os nossos olhos, que nos dá a sensação de harmonia, que nos dá o sentimento da beleza, tá? Lembra, eu já falei várias vezes, beleza é algo que nos traz um sentimento bom, um sentimento agradável, tá? E quando você tá de bem com você, é muito importante que você, quando se olha para o espelho, você se acha a pessoa mais linda. Então, vamos lá, vamos pôr um óculos aqui para que eu possa ler as letrinhas todas. Parâmetros ideais da harmonia. Por isso que nós usamos a proporção áurea. Por quê? Porque se vocês olharem, tudo tem a proporção. Aqui nesse primeiro desenho, nós temos na horizontal a proporção de 1 e na vertical nós temos a proporção de 1 para 1,618, tá bom? O mesmo acontece na nossa face, tudo que nos deixa muito agradável, tá? Então, daqui, os 2 primeiros terços, tá? Ele se refere, tem uma proporção ao terceiro terço. Outra coisa importante, a proporção dos nossos lábios, tá? Você que faz sobrancelha, né? Então, você que faz, que é designer, né, de sobrancelha, ou você que é maquiador, ou você que vai fazer a automaquiagem, o que acontece? Você tem que fazer, a maquiagem, ela nos ajuda a corrigir essas pequenas imperfeições. Então, quando a nossa boca, o tamanho do canto da nossa boca for proporcional ao canto dos nossos olhos, tá? Na proporção de 1 para 1,618, nós teremos uma face mais agradável. Aqui também tem outro artigo científico que vocês podem ler e que dá mais detalhes para vocês, ok? De novo, procure no PubMed. Proporcionalidade, eu já falei, simetria entre os componentes da face. Como eu falei, tudo tem proporção áurea, tá? Essa primeira foto aqui é uma radiografia, inclusive, vocês estão vendo uma medida, né, das falanges. Então, 3, 5, 8. E como é que se chegou a esse número, tá? E existe uma outra coisa que também foi criada por um cirurgião plástico, que é a máscara de Marquardt. Acho que é assim que pronuncia, tá? Ele é um cirurgião plástico estadunidense e ele começou a fazer essas medidas de acordo com a proporção áurea. Então, se vocês olharem essa conchinha, tá? Como é que eles fazem essa proporção áurea? Você vai... a somatória de 2 números vai dar um terceiro número. Aí você vai depois, de novo, somar esses 2 números, vai dar a somatória do outro. Então, vejam aqui como que funciona. 1 mais 1, vamos pegar aqui, ó. 1 mais 1, 2. 2 mais 3 vai dar 5. 3 com 5 vai dar 8. 5 com 8, 13. Então, tudo que acontece nessa proporção, ele tem uma simetria, tá?
Isso é uma sequência matemática baseada nessa proporção áurea, como eu falei, de 1 para 1,618, que é o famoso número π, tá? Essa máscara, ela, quando nós colocamos em cima do rosto da pessoa, o que que acontece? Nós conseguimos ver exatamente aonde nós podemos aprimorar, ok? Harmonizar. Harmonização é sempre você aprimorar a face da pessoa. Só que tem um detalhe muito importante, tá? Essa máscara, ela foi feita baseada em um padrão de face branca europeia. Nós aqui, de toda o continente americano, né, América do Norte, Central e Sul, nós temos uma miscigenação gigante. Então, nós vamos usar, sim, essa máscara, mas nós podemos caracterizar de acordo com a nossa miscigenação. Vamos falar um pouquinho de harmonia na face jovem? Como eu disse, todo bebê, ele é fofinho. E todo bebê tem uma expressão de doçura, de fragilidade, exatamente porque a proporção da face dele é crânio maior, testa grande, olhos muito grandes, e conforme ele vai descendo o terço, ele vai diminuindo. Você pode ver que o narizinho vai fechando, a boca diminui, a boca inferior quase não se percebe, o queixo geralmente é muito retraído. Isso dá uma sensação de fragilidade. Tudo que a gente olha que é muito frágil, a gente acha bonitinho, fofinho e quer proteger. A criança já por volta dos 4, 5 anos, igual esta fofura, né? Olha que linda a proporção da face dela. Por quê? Porque ela já começou a desenvolver. Os terços da face já estão mais proporcionais. Aqui, nessa fase entre esse menino que deve ter por volta de uns 8, 9 anos e esta menina que deve ter por volta de uns 13 anos, veja como a face deles já está bem arredondada. Esse tipo de face é uma face agradável, porém não é sensual, ok? Porque ela está bochechuda demais. Então, quando nós vamos chegando para a fase adulta, tá? O adulto jovem, que seria a partir dos 20 anos, entre 20 e 25 anos, ele já não quer mais ter essa face bochechuda, tá? Ele não quer mais ser engraçadinho, fofinho, não. Ele já quer muito mais tempo a ter aquele padrão de sensualidade e de muito mais do que sensualidade, de empoderamento, tá? Então, se você olha a face desta oriental, que é um rosto belíssimo, também tem proporções, tá? Mas tem partes bem marcadas e definidas, ok? Porém, este rosto, que é um rosto bem característico do nosso país, tá? Uma face bonita, belíssima, harmoniosa. E o que nos traz a sensação agradável aos nossos olhos? É porque ela tem uma testa mais proeminente, olhos amendoados, né? O nariz numa proporção mais reta, malar bem sinuoso, com curvas e tudo muito bem definido. Então, esta é uma face muito agradável. Aqui, sobre a harmonia da face na fase adulta, né? Então, nós vamos modificando o nosso organismo, porque da face fofinha, bochechuda, já para aquela face que já vai afinando, tá? Para uma face que já vai começando a ter algumas marcas de expressão, e para uma face que nós já começamos a ter as quedas. Nós temos 7 quedas no nosso rosto, que vai caracterizando o nosso envelhecimento.
E, principalmente, isso acontece pelo deslocamento dos coxins de gordura que nós temos na face. O que vai levando a nossa face, como todo o nosso corpo, ter esse envelhecimento? O nosso foco aqui, nosso foco é face, então eu vou falar disso, mas saiba que isso serve para o nosso corpo inteiro. Como eu sempre brinco, nunca eu recebi uma boca sozinha no consultório. Sempre ela veio acompanhada de um corpo completo. Coração, fígado, estômago, rins, pernas, cabelo, tudo. Então, quando nós falamos em alguma coisa de boca, de rosto, nós estamos falando de um todo, tá? Então, o envelhecimento da face, que é o que mais nos marca, ela acontece pela perda óssea, pela perda de gordura, pela perda do colágeno. Na verdade, nós deixamos, a partir dos 25 anos, de sintetizar esse colágeno no nosso intestino. Vamos falar também sobre colágeno lá na frente, numa outra aula, tá? E tudo isso acontece porque a gente começa a perder hormônio. Então, eu quero deixar muito claro para vocês. Nós não perdemos hormônios porque nós envelhecemos. Nós envelhecemos porque nós perdemos os hormônios. Por isso que a reposição hormonal bioidêntica, ela é fundamental. Você não vê nenhum adolescente com um monte de doenças. Nós estamos, infelizmente, numa época de pandemia, e você vê, é muito raro você ver um adolescente, alguém de 18 anos com Covid, tá? A não sei que a pessoa já tenha uma comorbidade, tá? Só que você consegue ver pessoas com mais idade, com baixa imunidade. Por quê? Porque está com um desequilíbrio hormonal, ok? E tudo isso precisa ser reposto. Vamos lá, nós estamos quase terminando essa nossa aula e nós vamos falar sobre face, tá? De uma forma mais direta. E quando a pessoa chega a nos procurar, o que acontece? Vamos analisar essa face. Esse é um capítulo deste livro maravilhoso da doutora Andrea Tedesco, e tem a sua colaboradora também. Um livro fantástico e que eu tirei essas fotos de lá, tá? O que a face transmite? É o que a gente está olhando nessa primeira foto. E o paciente, às vezes, ele não sabe falar, né, o que ele quer. Mas o que acontece? Nós, como profissionais, temos que descobrir o que ele quer. Então, o que o paciente deseja transmitir através da face que ele tem. Essa primeira face, o que nós encontramos aqui? Uma face mais quadrada. Existe também, que eu vou passar na próxima aula, eu vou falar sobre temperamentos, tá? Das pessoas, que tem muito a ver com a harmonia da nossa face. Então, essa face quadrada, ela caracteriza uma paciente com temperamento melancólico. Tá? Uma paciente com esse temperamento melancólico, ela normalmente é uma pessoa mais sensível, ela é uma pessoa mais passiva, tá? Só que esta pessoa, quando ela está, por exemplo, numa vida profissional, o que ela passa? Você acha que uma pessoa com esta face, ela vai ter um empoderamento para coordenar uma equipe? Não, ela está muito sensível, ela não passa credibilidade. O que aconteceu com a face daqui da nossa direita? Foi transformada e deixada numa face mais hexagonal, tá? Claro, ela fez harmonização orofacial. Então, foi deixada a lateral da face bem mais reta, houve uma verticalização da face, tá? Ela ficou com um temperamento que nós caracterizamos como temperamento sanguíneo. Quem aqui já ouviu falar, eu tô com sangue nos olhos?
O que te passa quando você fala, nossa, eu tô com sangue nos olhos para fazer isso? É que você tá com garra, você tá dinâmico, você tá empoderado, tá? Então, quando você olha a sobrancelha desta mesma mulher, só que do lado direito, uma sobrancelha mais arqueada, a cor da sobrancelha, uma face mais verticalizada, a cor do cabelo dela mudou completamente. Aqui, na primeira foto da esquerda, ela está muito angelical. Aqui, ela está sensual, empoderada, com sangue nos olhos. Vocês entenderam? E isso nós temos como fazer essa transformação no nosso paciente, no nosso cliente. Okay? Então, nós precisamos ter essa visão. Claro que a gente vai fazer isso de acordo com a personalidade e as perspectivas. Porque pode acontecer uma coisa. Esta moça, ela pode sim estar com essa aparência toda angelical, mas ela pode ter uma personalidade forte, determinada. Ela está aparentando sensível, né? Passiva, mas ela pode ser determinada. Só que esse rosto não mostra isso pra gente. O rosto da direita, né? Ele mostra. Então, é isso. Então, às vezes, nós precisamos marcar mais o malar da pessoa, o modo como nós vamos arquear a sobrancelha desta pessoa, tá? E, quando nós falamos de visagismo, nós vamos associar os terços da face com o temperamento, tá? Então, nós temos 3 terços. O terço superior, que ele caracteriza o intelecto. O terço médio, nós vamos empoderar a pessoa, porque ali você vai caracterizar emoção, ação e ritmo. Poxa vida, olha aqui, ó, terço médio superior, emoção, tá no olhar. Quantas vezes a gente fala que a pessoa, né, tô com um brilho nos olhos, né? Olha como ela fala com os olhos. Então, você passa emoção através dos olhos. Tá? No terço inferior, você também ele está dividido em 2 partes. Nós temos a expressão e a intuição. Então, é essa parte, tá? Da boca. Por isso que lábios mais volumosos, ele passa uma expressão melhor, né? Dá a sensação de que nós já temos uma percepção, uma intuição mais do que está ao nosso redor, tá? E queixos muito pequenos, tá? Ou queixo grande simboliza vontade. Ou seja, queixo muito pequeno significa que a pessoa é muito passiva, que a pessoa não está com vontades, não tem uma determinação. É muito interessante isso, gente. Vocês vão amar esta aula seguinte, que é onde eu vou detalhar tudo isso que eu acabei de comentar. E sobre os 4 temperamentos, só para a gente ficar conhecendo, nós temos o temperamento colérico, que ele está ali em vermelho, exatamente, que mostra algo que te deixa forte, tá? O sanguíneo, ele te deixa dinâmico, tá? Amarelo, né? Ouro, poder. Melancólico, tá? É um azul, tudo que é azulzinho, é sereno, né? Cor do céu, nuvenzinhas, tá? Isso dá uma certa ar de sensibilidade. Às vezes a gente quer mostrar isso, sim. Você pode mesclar isso no rosto da pessoa. A pessoa pode ter um olhar forte, mas ela pode, em algum momento, passar sem que ela é forte e sensível. Isso você vai fazer no rosto da pessoa, tá? Você vai montar de acordo com a personalidade dela. E fleumático, é aquela pessoa que é muito passiva, tá? Então, é roxinho, roxo. A cor da paz, né? Então, eu até coloquei essa cor aqui, que era para a gente começar essa nossa aula, né, nessa vibração boa, tá bom? Então, é bom ser pacífico, tá? Mas não quer dizer que você não tenha atitudes. Então, você vai mesclar
essa pacificidade, junto com um pouquinho do intelecto, um pouco da sensibilidade, você vai desenhar isso no rosto do seu cliente, do seu paciente, tá? Tem também aqui a referência bibliográfica para que você possa se aprofundar, ok? Eu vou disponibilizar também esse capítulo, um PDF com mais informações, além da nossa aula. Bom, acabamos por hoje, tá? Esse capítulo, nossa, me deixa muito feliz, tá? Na próxima aula, nós vamos continuar com o termo do visagismo e como você pode transformar uma face analisando os terços, temperamento e onde atuar na sua harmonização facial, tá? Então, vamos lá. Se você gostou, deixa um comentário aqui, tá? Se você tem dúvida, você vai deixar um comentário. Nós temos o nosso grupo VIP de alunos, mas deixa aqui o seu comentário. É importante, às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida do outro colega também que vai assistir essa aula, tá? Deixe suas dúvidas, tá? E se gostou, me segue no Instagram. Lá eu também posto, você vai ficar a par dos dias que eu faço live, tá? Temos também que eu vou começar a colocar o conteúdo no Instagram da Latam Hoff Academy, que é a minha academia de estudos, onde eu entrego os certificados para os meus alunos de tudo isso que eu tenho passado para vocês, da minha experiência de 35 anos e com todo o meu carinho, porque sem vocês não seria a mesma coisa. E eu sempre digo, quando a gente vai trocar alguma informação, quando a gente vai se propor a ensinar, nós somos as pessoas que mais aprendemos, tá ok? Então, eu encontro vocês na próxima aula. Forte abraço!